Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a essa edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora você fica muito bem informado com as principais notícias dessa manhã de quarta-feira. E o Hamas se pronunciou depois da retomada dos ataques em larga escala de Israel na faixa de Gaza e pediu respeito ao acordo de trégua. O balanço de mortos chegou a mais de 900 pessoas. Vamos ver. O movimento palestino Hamas afirmou nesta quarta-feira que continua aberto às negociações, mas exigiu o respeito do acordo de trégua com Israel após uma série de bombardeios fatais contra Gaza. Israel efetuou na madrugada de terça intensos bombardeios que deixaram 413 mortos no território palestino, os ataques mais violentos desde que a trégua entrou em vigor em 19 de janeiro. O Ministério da Saúde de Gaza reportou que pelo menos 970 pessoas morreram em 2 dias no território. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu advertiu que as ações militares foram apenas o começo e destacou que a pressão é essencial para obter a libertação dos reféns que ainda estão sob o poder do Hamas. Um dirigente do Hamas afirmou que o movimento não fechou as portas para as negociações, mas insistiu que não há necessidade de novos acordos e que Israel deve ser obrigado a aplicar o acordo de trégua existente. Netanyahu declarou na terça que, a partir de agora, as negociações sobre a libertação dos reféns que ainda estão em Gaza vão ser conduzidas sob fogo. Das 251 pessoas sequestradas durante o ataque do Hamas contra o território israelense, 58 permanecem em Gaza, 34 delas declaradas mortas pelo exército. Em Israel, as famílias dos reféns acusam o governo de sacrificá-los com a retomada dos bombardeios. E olha só, o Reino Unido vai reformar os chamados PIP, que é um benefício para as pessoas com doenças e deficiências. Os trabalhadores afirmam que isso vai gerar uma economia equivalente a trilhões de reais nos próximos anos. O governo trabalhista do Reino Unido, que enfrenta um crescimento econômico lento e está ansioso para sanear as finanças públicas, anunciou reformas nos benefícios para pessoas com doenças e deficiências. O governo afirma que o pacote de reformas, que provocou discordâncias dentro do próprio Partido Trabalhista, deve economizar o equivalente a 37 bilhões de reais nos próximos anos. E não é assim na maior parte dos países em que cabe uma comparação, em que os gastos nestes benefícios desde a pandemia ficou estável ou tem caído, enquanto aqui continua em alta. Este é o legado de 14 anos de falência dos conservadores. Hoje, senhor presidente, não temos mais nada a declarar. Today, Mr. Speaker, we say no more. A controversa medida pretende endurecer os critérios de elegibilidade para a ajuda às pessoas com deficiência ou doenças permanentes para o pagamento de independência pessoal, conhecido como PIP. Cerca de 3.600.000 pessoas, entre elas trabalhadoras, se beneficiam da ajuda destinada a cobrir os custos relacionados às condições, dos quais 38% são distúrbios psiquiátricos. Sem o PIP, vou ter que buscar um trabalho integral. Toda vez nos últimos 18 anos, toda vez que tive um trabalho integral, terminei no hospital seriamente doente. É uma ameaça à vida, não pode ser mais claro que isso. É uma situação ameaçadora. As 70 libras por semana podem não parecer muito, mas são uma tábua de salvação e uma rede de segurança para mim. Nos momentos em que não posso trabalhar e estou mal, sei que vou ter ali. It's a safety net for me. O governo defende a reforma pela necessidade de redesenhar um sistema de segurança social que é muito caro. O Reino Unido gastou o equivalente a mais de 2 trilhões de reais em pagamentos de assistência social em 2023 e 2024, o equivalente a 11% do PIB do país. E antes de encerrar, olha só essa história. Na Costa do Marfim, arqueólogos encontraram em um bairro de Abidjan o local a presença da espécie Homo sapiens mais antiga do mundo em uma floresta tropical. Dá só uma olhada. O bairro de Aniama é um lugar comum de Abidjan, cheio de lojas, crianças brincando e churrascos queimando nas esquinas. O que poucos têm noção é que a área foi habitada pelo Homo sapiens há 150 mil anos, quando a capital econômica da Costa do Marfim era uma densa mata. Arqueólogos e antropólogos de várias nacionalidades acabam de identificar este distrito como o local da presença humana mais antigo em uma floresta tropical. Ici, on n'a pas trouvé de restes de Homo sapiens.
Aqui, os restos mortais do Homo sapiens não foram encontrados, apenas vestígios. Ou seja, a técnica tipológica e morfológica desses restos mortais são reminiscentes do que esses mesmos Homo sapiens mostraram em outros lugares. Não na Costa do Marfim, mas em outros lugares. Então uma correlação foi feita. Eles são caçadores, são coletores, mas não ficam em um só lugar. E é por isso que tomaram conta de todo o território da Costa do Marfim. Em Abidjan restam apenas 3.500 hectares da floresta tropical no Banco, um parque nacional no centro da cidade que está cada vez menor devido à urbanização. Em 1982, o arqueólogo marfinense François Guédé-Iodé iniciou escavações no bairro de Aniama em uma propriedade privada. Ao lado de outros pesquisadores, ele escavou vários metros de terra, sob os quais estavam escondidas ferramentas de pedra do Pleistoceno, período do Paleolítico. O arqueólogo analisou os vestígios e guardou em sua casa. Quando tudo isso está em casa, não me sinto confortável. Por que não me sinto confortável? Vivo em um mundo que não parece ser um mundo dos vivos, um mundo consciente. O Ministério da Pesquisa Científica tem uma série de meios para divulgar tudo o que temos, mas eles ignoram as descobertas, às vezes até zombam. Bem, você queria desenterrar pedras, agora você as tem, faça o que quiser com elas. Apesar da indiferença de muitos setores, e inclusive da população, as descobertas sobre as origens do ser humano são cruciais para traçar a história da evolução social. Não se pode viver sem conhecer sua história. Cada pessoa tem uma história. Você deve saber de onde veio e o que seus ancestrais costumavam fazer. O que eles comiam. É realmente bom saber. De acordo com o material publicado na revista Nature no final de fevereiro, antes da descoberta, os vestígios do Homo sapiens aceitos pela ciência em ambiente florestal eram bem mais recentes, de não mais de 70 mil anos na Ásia e na Oceania. Os pesquisadores destacam no texto que nossa espécie surgiu há 300 mil anos na África. E essa edição do Toda Hora fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Às 13 horas eu volto para te manter bem informado. Até já!